Bem, gente, vamos discutir agora o que é Operon-LAC e os princípios fundamentais para a gente entender como o Operon-LAC funciona. O Operon-LAC é um modelo importantíssimo para a biologia molecular porque mostrou pela primeira vez como é possível um sinal do ambiente controlar a expressão gênica. O Operon-LAC é um modelo válido para procariotos, ele foi descrito em procariotos e ele tenta explicar com eficiência a seguinte observação experimental. Se existe um carboidrato chamado lactose, esse carboidrato aqui, ele pode ser transformado em glucose mais galactose, que é um disacarídeo, ele pode ser quebrado em glucose e galactose, que são monossacarídeos. E a glucose e a galactose, elas podem ser transformadas e nessa transformação levar à produção de ATP, ou seja, a lactose, falando de uma maneira mais simplificada, a lactose pode servir de fonte de energia para os procariotos. Então, um procarioto ele consegue aproveitar a lactose, transformando-a em glucose e galactose, isso aqui entrando nas vias de degradação e consegue produzir ATP. Então, a lactose ela pode ser metabolizada pelos procariotos, mas para isso a lactose tem que ser inicialmente transformada pela ação da enzima beta-galactosidase, ou simplesmente beta-gal. Então esse é o apelido da beta-galactosidase. A beta-galactosidase, ela transforma a lactose em glucose e galactose. Repetindo, a beta-galactosidase transforma a lactose em glucose e galactose. Para a bactéria conseguir aproveitar a lactose como fonte de energia, ela primeiro precisa transformar a lactose em glucose e galactose. E para isso, ela precisa produzir uma enzima, que é a molécula que catalisa essa reação. A enzima recebe o nome de beta-gal ou beta-galactosidase. Bem, agora qual é a observação experimental que levou à proposição do Operon-LAC? Quando você cresce uma cultura de E. coli na presença de lactose, se existir lactose no meio de cultura disponível, a E. coli produz beta-gal. Agora, se você cresce a Escherichia coli num meio de cultura onde não existe lactose disponível, então num meio sem lactose, sem beta-gal. Então a expressão do gene da beta-galactosidase é controlado pela disponibilidade de lactose. Isso caracteriza um gene induzível. A lactose, a disponibilidade de lactose, induz a síntese do gene da beta-gal. Então, a lactose regula a expressão gênica do gene da beta-gal. Tá certo? Então, a observação experimental foi essa. Com lactose, a Escherichia coli produz a enzima para degradar a lactose. Sem lactose disponível no meio, a E. coli não produz a beta-gal, ou seja, não produz a enzima que degrada a lactose. É até dispensável eu falar para vocês a vantagem disso. Sintetizar proteína, pessoal, é um processo extremamente custoso. Custoso porque gasta muito ATP. Para você sintetizar uma proteína, você gasta muito ATP. Não existe vantagem evolutiva, não existe vantagem seletiva da E. coli
produzir a enzima que degrada a lactose se não houver lactose disponível. Uma E. coli que gasta uma parte do seu ATP para produzir beta-galactosidase quando não existe lactose, é uma E. coli que está desperdiçando o ATP. Então, produzir beta-gal só quando existe lactose disponível é uma maneira de garantir que o investimento feito na produção da beta-galactosidase vai ser devolvido, porque havendo beta-gal, havendo lactose, a beta-gal degrada a lactose, que vira glucose mais galactose, que vai produzir ATP. Então, a beta-galactosidase, a enzima, ela só tem utilidade quando existe lactose. Se não houver lactose e a célula produzir beta-gal, a enzima beta-galactosidase, está havendo um desperdício, porque a síntese proteica é um processo caro. Então, a vantagem de produzir beta-galactosidase, a enzima que degrada a lactose, só na presença de lactose, ou seja, do seu substrato, é uma vantagem evidente. Beta-galactosidase só tem utilidade quando tem lactose. Então, a observação experimental era essa. A E. coli, esse procarioto, muito sabiamente, consegue de alguma maneira expressar o gene da beta-galactosidase só quando existe lactose. Quais são os mecanismos? Como é que isso é possível? Como o sinal lactose consegue controlar a expressão do gene beta-gal? Esse é o objetivo cumprido pelo modelo do Operon-Lac, tá bom? Mas o problema experimental, a observação experimental é essa. E agora a gente vai descrever os elementos necessários para explicação. Vamos lá. Então, primeiro ponto, o gene da beta-galactosidase, isso é uma regra geral, eu gostaria de relembrar isso com vocês. Um gene, para ele ser expresso, para ele ter uma consequência fenotípica, para ele se manifestar, todas são maneiras diferentes de a gente falar a mesma coisa. Um gene, para ser expresso, um gene, para ser expresso, ele tem que, pelo menos, ser transcrito. Então, um gene, uma região do DNA, para manifestar, para influenciar de alguma maneira o destino do organismo, ele tem que, pelo menos, ser transcrito. Se for um gene de uma proteína, o mRNA tem que ser traduzido. Então, a expressão gênica é a manifestação da informação genética. E para isso acontecer, o gene tem que ser transcrito e, na maioria das vezes, principalmente quando se trata de casos de uma proteína, o mRNA tem que ser traduzido. Então, para um gene ser expresso, ele tem que ser transcrito, ou seja, ser transformado em RNA, dirigir a síntese de RNA. E se for uma proteína, esse mRNA tem que ser traduzido. E aí sim, quando a proteína surge, se enovela e adquire atividade biológica, o gene se expressou, tá bom? No caso do gene da beta-galactosidase, que é uma enzima, o gene da beta-gal, para ser expresso, ele tem que ser transcrito e depois tem que ser traduzido até surgir a beta-gal. Quando o gene da beta-gal é expresso, a bactéria adquire a capacidade fenotípica de degradar a lactose, tá bom? Então isso foi meio comprido, mas só relembrei com vocês. Um gene, para ser expresso, tem que ser pelo menos transcrito, tá certo? E depois de transcrito tem que ser traduzido se tratar de uma proteína. Se você inibe a transcrição de um gene, você inibe de cara a sua expressão. Um gene cuja transcrição está inibida é um gene, entre aspas, morto. É um gene que não vai se manifestar fenotipicamente. É como se ele não existisse.
Então, para um gene ser expresso, ele tem que ser transcrito, certo? Relembrando. Agora vamos olhar como é que o gene da beta-galactosidase está organizado no genoma bacteriano. Então, o genoma de bactéria é uma molécula enorme, né? 5 milhões de pares de bases mais ou menos, e por ali, em algum lugar desse cromossoma, está o gene da beta-gal. Eu vou representar assim, ó. Aqui vem o cromossoma e aqui a região que interessa para a gente. Aqui. E aqui continua. Tá bom? E eu vou representar isso aqui, então, é o DNA. DNA. Deixa eu ver se está saindo aí. Tá. Isso aqui é o DNA. Então eu vou representar aqui no DNA um segmento, um pedaço do DNA que codifica o gene da beta-galactosidase. Então está aqui. Esse aqui é o gene da beta-gal. Esse é o gene da beta-gal. Então ali é uma sequência de nucleotídeos onde está codificado a beta-gal. Quando essa sequência for transcrita e esse mRNA for traduzido, vai surgir uma sequência de aminoácidos, uma proteína com uma certa sequência de aminoácidos que tem a capacidade de quebrar a lactose. Então está ali o gene da beta-gal. Logo depois está um outro gene, beta-gal. Aqui está um gene de uma outra enzima chamada permease. E outro gene aqui de uma outra enzima chamada transacetilase. São todas enzimas envolvidas no processo, no fenômeno de aproveitamento da lactose. A mais importante dessas, mais importante, pelo menos o apelo mais imediato, é a beta-gal. É a enzima que quebra a lactose em galactose e glucose. Agora, esses três genes, eles estão assim, organizados dessa maneira aqui. Então, o segmento do DNA que codifica beta-gal, permease e transacetilase. Agora, qual a primeira etapa para beta-gal ser expressa? Essa região do DNA tem que ser transcrita. Então, na transcrição, o processo de transcrição leva à formação, eu vou representar aqui assim, ó, de um mRNA que codifica 3 proteínas. Então, isso aqui é o mRNA. Aqui, a beta-gal, aqui a permease e aqui a transacetilase. Então esse aqui é o mRNA. Quando essa região do DNA é transcrita, surge um mRNA com a capacidade de codificar 3 proteínas: beta-gal, permease e transacetilase. Todas essas proteínas estão envolvidas no metabolismo da lactose. Até agora não falei nada da regulação. Só estou descrevendo para vocês a organização em termos de elementos do Operon Lac, tá bom? Até agora só estou descrevendo para vocês. Agora, esse mRNA tem que ser traduzido e aí vai haver a formação da enzima, da outra e da outra. Essas bolinhas aqui, esses rabiscos, estão tentando representar as proteínas enoveladas, a cadeia polipeptídica enovelada que tem atividade catalítica. Então, beta-gal, permease e transacetilase. Tá certo? Só quando esse segmento de DNA chega e dirige e surge, só quando surgem essas cadeias proteicas enoveladas com atividade catalítica, a gente pode dizer que esse segmento de DNA foi expresso. Se eu inibo aqui a transcrição,
eu reprimi a expressão dos genes beta-gal, permease e transacetilase. Tá bom? Se eu inibir a tradução do mRNA, eu também reprimi a expressão do gene da beta-gal, permease e transacetilase. Então a repressão gênica, ela pode ocorrer na transcrição, na tradução. Depois vocês vão estudar, ela pode ocorrer em etapas distintas de cada uma dessas duas grandes metades, transcrição e tradução. No momento, o que interessa para a gente? A transcrição. O Operon-LAC é regulado no nível da transcrição, gente. De alguma maneira, que eu vou evidentemente falar para vocês, a lactose permite que haja a transcrição da beta-gal, da permease e da transacetilase. De alguma maneira, quando não existe lactose disponível no meio, a transcrição desse conjunto de genes é reprimida. Então, o Operon-LAC é um processo de regulação da expressão gênica ao nível transcricional. A lactose permite a transcrição do Operon-LAC, dos 3 genes, beta-gal, permease e transacetilase. Quando não tem lactose disponível no meio, a transcrição deixa de acontecer. Tá certo? Então, a organização do Operon-LAC é essa. Beta-gal, permease e transacetilase. Transcrição, surge o mRNA. O mRNA é traduzido, surgem as proteínas. Tá bom? Bem, e a regulação? Vamos para a regulação. Para entender como a lactose controla a transcrição do Operon-LAC, a gente precisa falar de 2 outras estruturas, na realidade 3 outras estruturas. Primeiro, eu vou desenhar aqui uma região que é a região, uma região do DNA que é o promotor. Promotor. Relembrando, o que é promotor? Promotor é uma região no DNA na qual a RNA polimerase, que é a enzima que sintetiza os RNAs, a RNA polimerase tem que grudar. É só se associar mesmo, grudar, chegar lá e pousar em cima, né? Ela tem que chegar no promotor para poder transcrever o gene que está abaixo, downstream, ajusante, 3 linhas, aquela história toda dos termos. Então, para beta-gal, permease e transacetilase serem transcritas, ou seja, para surgir o mRNA, a RNA polimerase tem que grudar aqui, ó. Então, o promotor é o sítio da RNA RNA polimerase. Para surgir o mRNA, a RNA polimerase tem que grudar no promotor e transcrever os 3 genes. Condição indispensável para a transcrição. O promotor tem que estar acessível à RNA polimerase. Aquela região do DNA, que a gente chama de promotor, tem que poder se acoplar na RNA polimerase. A RNA polimerase tem que chegar ali para poder iniciar a transcrição. Então esse é o nosso promotor. Agora existe uma outra região aqui, ó, meio sobreposta ao promotor, um pedaço de DNA. Quando eu falo pedaço, é um pedacinho mesmo. O promotor tem 50 pares de base. E essa outra região aqui tem mais ou menos 20 pares de base. Então são uns pedacinhos, uns bloquinhos de DNA que estão contínuos, né? Eles não são separados, não. Eles são contínuos, né? Mas essa divisão a gente faz pelas propriedades. O promotor é uma região onde a RNA polimerase precisa grudar. Nessa outra região aqui, que está meio que sobreposta, isso aqui a gente chama de operador. Então o que é o operador? É uma região do DNA que está meio sobreposta, superposta, né? No promotor. Então é uma regiãozinha, um pedacinho do DNA que está sobreposto ao promotor. Tá bom? O que tem de especial essa região aqui, operador?
Isso aqui, gente, é fundamental para a gente entender o funcionamento do Operon-LAC. Nessa região operadora, nesse pedaço de DNA, liga uma proteína chamada proteína repressora, ou repressor. O que é o repressor? O repressor é uma proteína que tem o seu gene, que está numa região do cromossoma da E. coli. Então, o repressor é uma proteína que tem lá o gene codificado em algum lugar no cromossoma da E. coli. Esse gene é expresso, surge a proteína repressora, e essa proteína repressora tem a propriedade de vir aqui, ó, e grudar no operador. Então, a proteína repressora, uma proteína, ela tem afinidade pela região operadora. Ela é capaz de grudar na região operadora do Operon-LAC. É uma propriedade da proteína repressora. Ela vai lá e gruda no operador. Agora, o que é essencial? Quando a proteína repressora gruda no operador, a RNA polimerase não consegue grudar no promotor. Essa é a ação fundamental da proteína repressora. Ela tem esse nome por causa disso. Ela é capaz de reprimir a expressão do Operon-LAC. Ela gruda no operador e não deixa a RNA polimerase grudar no promotor para fazer a transcrição. E se a RNA polimerase não gruda no promotor para transcrever, o Operon-LAC não é expresso. Não tem mRNA, não tem beta-gal, nem permease, nem transacetilase. Então, a proteína repressora, ela tem essa afinidade pelo operador. Gruda aqui. E quando ela gruda, a RNA polimerase não consegue grudar no promotor, não consegue transcrever. Ou seja, quando o repressor está grudado no operador, o Operon-LAC, os genes beta-gal, permease, transacetilase, está reprimido. Tá certo? Agora, se só fosse isso, pessoal, quando é que o Operon-LAC ia ser expresso? É que essa proteína repressora, ela tem outra propriedade. A proteína repressora, o repressor, ele pode grudar na lactose, formando um complexo. Não é que ele degrada a lactose, nada a ver. O repressor pode se associar, grudar na lactose, formando um complexo, é um conjunto, né? Uma dupla. Repressor, que eu vou escrever assim, rep-lac. Esse complexo repressor-lactose pode ser formado. Então, o repressor é uma proteína que tem capacidade de ligação diferente. Ele pode ligar no operador, mas ele também pode ligar na lactose. E aí que é o X, não do problema, da solução. O repressor, quando liga na lactose, ele perde a capacidade de se associar ao operador. Então, o repressor grudado na lactose não vai para o operador. Resultado, o promotor fica livre para a RNA polimerase poder transcrever o Operon-LAC. Resultado, quando tem lactose, o Operon-LAC é expresso. A chave desse comportamento, dessa relação, qual é? A existência do sítio operador, que é um pedaço do DNA, a existência do repressor, que é uma proteína capaz de grudar no operador, e quando gruda, a RNA polimerase não consegue transcrever. E uma outra característica fundamental: o repressor, se ligar na lactose, não liga no operador. Se tiver lactose disponível no meio, o repressor gruda na lactose, deixa o promotor livre para a RNA polimerase ir lá, se associar e transcrever. Então, a chave do funcionamento mais fundamental do Operon-LAC é a afinidade da proteína repressora pelo operador e pela lactose.
é também a capacidade da proteína repressora grudar no DNA e inibir a transcrição. Então, o operador, a posição do operador é fundamental para a gente entender o Operon-Lac. Então, primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem, eu quero que vocês tornem automático a seguinte associação. O que é DNA, o que é proteína? Beta-gal é proteína, permease é proteína, transacetilase é proteína, RNA polimerase é proteína, repressor é proteína. Agora, o que é DNA? Promotor é DNA, operador é DNA, gene é DNA, beleza? Então tentem fazer logo essa distinção, bem rápido. Quando eu falar em repressor, já pensa proteína que liga onde? No operador. E quando liga no operador, o que acontece? Transcrição é reprimida, porque o operador está meio que sobreposto ao promotor. Então se o operador estiver ocupado, olha que coisa esquisita, olha quanto OR. Se o operador estiver ocupado pelo repressor, o promotor não pode se associar à RNA polimerase, ou a RNA polimerase não pode se associar ao promotor, resultado, transcrição inibida. Se a lactose estiver disponível, a lactose gruda no repressor. O complexo lactose-repressor não tem capacidade de se associar ao operador. Resultado, o promotor fica livre, RNA polimerase gruda e transcreve. Beleza? Isso, gente, vocês têm que ler de novo, ouve de novo, tenta e tem que de fato internalizar esses nomes com as entidades e a propriedade dessas entidades. Beleza? Então agora vamos para a segunda metade do Operon-Lac, que é a relação do Operon-Lac com a glucose. Bem, para a gente abordar agora a segunda metade da regulação do Operon-Lac, a gente precisa apresentar alguns outros elementos, algumas outras propriedades desses novos elementos, tá bom? Mas é importante que vocês dominem já essa primeira parte, que é a parte mais essencial do Operon-Lac. Como a lactose consegue induzir a expressão do Operon-Lac. Como o repressor, na ausência de lactose, consegue reprimir a expressão do Operon-Lac. Agora a gente vai para a outra metade, que é ver como a glucose controla também a expressão do Operon-Lac. E isso, pessoal, começou essa história da glucose por uma observação experimental também. Na presença de glucose, observe, presta atenção, na presença de glucose, deixa eu apagar esse negócio aqui que não precisa mais. A observação experimental é mais glucose, Operon-Lac reprimido, mesmo que tenha lactose. Então, de alguma maneira, a história tinha mais coisa aí, porque se tem lactose, pela explicação que a gente deu até agora, o Operon-Lac deveria ser expresso. Mas com lactose e com glucose, o Operon é reprimido. Aí você fala, poxa, mas então a célula está perdendo, porque tem lactose, tem glucose, ela poderia aproveitar os dois, mas a glucose inibe a expressão do Operon-Lac. É como se a E. coli preferisse usar a glucose e não a lactose. E de fato é isso que acontece. A lactose vira glucose e galactose. Eita fé, tanto nome, né? Meu Deus do céu. A lactose vira glucose mais galactose quando tem beta-gal. Agora, se tem glucose, a princípio a gente poderia até dispensar a lactose, porque lactose vira glucose. Mas se já tem glucose,
é, digamos, mais vantajoso você usar a glucose. Quando a glucose começar a acabar, aí a gente começa a aproveitar a lactose. A gente não, a E. coli. Né? Então existe uma lógica nesse aproveitamento preferencial da glucose em detrimento da lactose. Tá? Então a observação experimental faz sentido. Aproveitar preferencialmente a glucose em detrimento da lactose é de fato uma característica que confere uma certa vantagem. Agora, como é que a glucose é capaz de inibir a transcrição mesmo na presença de lactose? Tá, tem vários modelos, né? A gente poderia pensar em várias hipóteses, várias alternativas. A gente poderia inventar zilhões de modelos que explicassem como a glucose se sobrepõe à indução da lactose. E, na verdade, é um ótimo exercício. No entanto, qualquer especulação sempre tem que se submeter à observação experimental. E a observação experimental mostrou o seguinte, gente. A RNA polimerase, para grudar no promotor, ela precisa de uma proteína auxiliar. Essa proteína auxiliar, ela tem que grudar no DNA numa região pertinho do promotor. Essa proteína auxiliar se chama CAP. Eu vou desenhar ela aqui assim, grudada nessa região adjacente, coladinha ao promotor. Esse CAP, pessoal, é chamado de proteína auxiliar porque ela auxilia a RNA polimerase. É como se ela fosse o CAP, é como se fosse um ponto de apoio para a RNA polimerase poder entrar no promotor, tá bom? Então, a RNA polimerase, para entrar no promotor, ela precisa de duas coisas. Primeiro, o operador tem que estar livre, ou seja, o promotor tem que estar livre, o operador tem que estar livre. Esse é o primeiro ponto, que a gente já tinha visto. E segundo, a novidade. A proteína CAP tem que estar grudada na região imediatamente upstream adjacente do promotor. Essa proteína CAP associada ao DNA pertinho do promotor é como se ela desse a mão para a RNA polimerase poder grudar no promotor e começar a transcrição. Então essa proteína CAP é um fator transcricional. Ela permite a transcrição, estimula a transcrição. Na ausência da CAP, aqui a RNA polimerase não consegue entrar no promotor ou entra no promotor com uma eficiência muito baixa. Tá bom? Isso só é o início da informação nova que eu vou passar para vocês. Bem, mas de alguma maneira então a glucose, a disponibilidade da glucose influencia essa proteína CAP, de alguma maneira tem que ser. E realmente influencia. Essa proteína CAP aqui, para ela grudar, observa, olha, presta atenção nisso. A proteína CAP, para grudar no DNA e auxiliar a RNA polimerase a iniciar a transcrição, a proteína CAP ela tem que estar grudada numa molécula pequena chamada CAMP. Então é o complexo CAP CAMP. Esse complexo aqui, ó, CAP, que é uma proteína grudada no AMP cíclico, que é uma molécula pequenininha, só quando se forma esse complexo é que a CAP consegue grudar aqui. Então seria melhor colocar CAP CAMP. É um complexo, vou até desenhar o CAMP, assim, o AMP cíclico com uma bolinha aqui assim. É só o complexo CAP CAMP que consegue grudar no DNA. É só o complexo CAP CAMP que consegue dessa maneira auxiliar a RNA polimerase a transcrever o operon-LAC. Beleza? E agora, finalmente, a glucose inibe a produção de CAMP.
Então, quando existe glucose no meio, a quantidade de AMP cíclico dentro da E. coli diminui. Quando existe glucose no meio, a enzima que produz CAMP é inibida. Então, a quantidade de AMP cíclico, quando existe glucose no meio, cai. Se a quantidade de AMP cíclico cai, não existe AMP cíclico suficiente para grudar no CAP. Se não forma o complexo, o CAP sozinho não consegue grudar aqui. Então, se não tem CAMP, o CAP fica sozinho. Não consegue grudar aqui, não existe o ponto de apoio para a RNA polimerase entrar no promotor. A transcrição é inibida mesmo quando o operador estiver livre. Então, para que o operon LAC seja expresso na sua potência máxima, o operador tem que estar livre. Para isso acontecer, tem que ter lactose. Porque a lactose gruda no repressor e impede que o repressor grude no operador. Beleza. Além disso, para o operon LAC ser expresso na sua potência máxima, além do operador estar livre, o sítio do DNA tem que estar reservado para a proteína CAP, tem que estar ocupado pela proteína CAP. E ela só liga lá se ela estiver associada ao AMP cíclico. Então, o auxiliar de transcrição, essa proteína CAP, ela precisa grudar no AMP cíclico para ir ao DNA. Gruda e auxilia a RNA polimerase a transcrever. Então, para o operon LAC ser expresso na potência máxima, operador livre, complexo CAP-CAMP associado ao DNA. Desse jeito, a RNA polimerase entra no promotor, a CAP-CAMP auxilia a RNA polimerase e depois a RNA polimerase encontra caminho livre para fazer a transcrição de todo o operon LAC, porque o operador está vazio. Tá certo? Então, são esses elementos, pessoal, por mais complexo, um bando de nome para cá, para lá, proteína nova, proteína aquilo, complexo liga, esse liga, aquele não liga. Vocês, à medida que forem estudando isso, vão internalizando os nomes e as propriedades de cada um desses elementos, vocês vão entender como funciona a observação experimental do operon LAC, da beta-gal, transacetilase permease, essas enzimas serem expressas só quando existe lactose e não existe glucose. Essa é a observação experimental. Com essas propriedades que eu falei para vocês aí, vocês vão ver como o sisteminha funciona. Tá bom? E tem tanta coisa para pensar sobre isso, hein? Vocês já pensaram o que provocaria uma mutação na proteína repressora? O que provocaria uma mutação na proteína repressora que impedisse a proteína repressora de grudar na lactose? E aí? O que provocaria uma mutação na proteína CAP que fizesse a proteína CAP grudar no DNA mesmo quando não tivesse AMP cíclico? O que provocaria uma mutação na região operadora que impedisse a proteína repressora de grudar lá? O que provocaria uma mutação na RNA polimerase que tornasse a associação da RNA polimerase ao promotor mais eficiente do que a associação da proteína repressora ao operador? A gente pode passar o dia inteiro especulando sobre o que a mutação pode acontecer aqui, e se a mutação fizer aquilo, qual vai ser o novo comportamento do operon LAC. Tá certo? Façam isso. E vamos insistir, eu quero que vocês compreendam bem esses dois mecanismos aí do funcionamento do operon LAC, que é a essência do operon LAC. Beleza? Isso aí, gente.